avaliação imobiliária é o primeiro passo para quem deseja colocar uma propriedade à venda. Uma avaliação bem feita aumenta consideravelmente a chance de o imóvel ser negociado em menos tempo. A partir de hoje, você confere uma série especial aqui no Conexões Imobiliárias sobre avaliação de imóveis. A gente vai bater um papo com 3 especialistas, um a cada semana. Hoje a gente inicia recebendo o Anchieta Dourado. Ele é engenheiro, corretor de imóveis e avaliador desde a década de 80. Que prazer tê-lo aqui no Conexões Imobiliárias. Prazer é todo meu. Viu? Espero aqui colaborar com essa iniciativa de vocês, que eu achei muito interessante. O senhor já participou da diretoria do Cresce em várias gestões, então o senhor está revisitando a casa numa outra perspectiva, né? Praticamente eu saí daqui, o último mandato foi em 2018, 31 de dezembro de 2018. Mas eu fiquei na casa aqui desde 91, eu comecei a ser corretor de imóveis em 1990, em 91 já comecei a frequentar aqui como conselheiro suplente. E de 94 até 2018 foi sempre como conselheiro, sem ser mal suplente, como diretor em várias ocasiões. Bacana. E o assunto é sua praia. Avaliação de imóveis, né? Por incrível que pareça, avaliação de imóveis, eu comecei em 83 no Banco do Brasil, como credenciado, como avaliador, e fui avaliador no Banco do Brasil até 2010. Deixei de ser avaliador do Banco do Brasil porque resolvi, como diz o cantor, seguir carreira solo. Então, eu fui avaliador da Caixa Econômica, Banco Nordeste, Itaú, Bradesco, eu era credenciado nesses bancos todos. E resolvi fazer com a carteira de clientes que eu tinha, fazer avaliações diretamente para os meus clientes, sem precisar passar pelo banco. Eventualmente, as minhas avaliações acabam passando pelo banco, porque muitas vezes a pessoa quer fazer um empréstimo, quer fazer uma operação bancária, eles utilizam a minha avaliação para fazer, vamos dizer, o pedido dele junto ao banco de empréstimo, entendeu? Então, ainda funciona muito assim. Mas eu não tenho mais a necessidade de ser vinculado ou credenciado, já pela clientela que eu já tenho há muitos anos, né? Anchieta, algumas categorias profissionais podem fazer avaliação. Corretores de imóveis, engenheiros, como é que isso funciona? Na realidade é o seguinte, nós temos a avaliação técnica, aí diz o seguinte, o engenheiro civil, o arquiteto e o engenheiro agrônomo, de acordo com a lei de criação dessa profissão, eles podem fazer um laudo técnico de avaliação. Por quê? Porque eles são preparados, existe isso inclusive na lei federal deles, e que ele dá permissão para ele fazer isso. O corretor de imóveis, ele também se prepara para fazer a avaliação, só que no lugar dele fazer um laudo técnico de avaliação, ele faz um parecer técnico de avaliação. O que é um parecer técnico? É uma opinião fundamentada. E isso o corretor de imóveis pode fazer. Outro profissional que a gente sabe que faz, que não faz tão bem como o corretor e nem como o engenheiro, é o oficial de justiça. O oficial de justiça ele passa por um treinamento, e ele faz as avaliações apenas para a questão de penhoras, certo? Ele lavra um auto de penhora e para isso ele faz a avaliação tanto patrimonial de imóveis como também de outros bens, como carros, como outros objetos, né? Dentro da profissão dele de oficial de justiça. Agora, no meu entendimento, a avaliação de mercado, essa de compra e venda, essa de estar na ponta do mercado imobiliário mesmo, para mim é o corretor de imóveis. Porque ele é o que mais necessita de ter conhecimento de avaliação e que mais pratica realmente a avaliação. Tanto é que eu sou engenheiro civil, mas desde 1990 que eu sou corretor de imóveis. E o que me atraiu, né, para o mercado imobiliário, para ser corretor de imóveis, foi exatamente o fato de toda a vida que eu ia fazer uma avaliação, eu ia consultar uma imobiliária ou consultar um corretor de imóveis. Por quê? Porque eles é que estavam na frente, estavam na ponta, anunciando imóveis. O engenheiro ele é muito técnico. Então, ele se baseia na pesquisa de avaliações que estão no mercado para vender ou que foram vendidos, né? E, a partir daquilo ali, ele faz um tratamento estatístico e faz a sua atribuição de valor. Já o corretor de imóveis, não, ele já está no dia a dia vendendo imóvel. Então, ele tem realmente uma resposta bem mais positiva. Não é resposta só técnica, é uma resposta prática. Ele colocou o imóvel à venda e vendeu. Então, pelo preço que ele vendeu, ele já sabe quanto é que vale o imóvel. Em que situações é necessária a avaliação de um imóvel? São várias situações, né? Por exemplo, eu iniciei dentro de banco, onde as pessoas, os empresários, pediam empréstimos e colocavam seu imóvel para garantia real. Então, o banco, para emprestar o dinheiro para aquela operação, para aquele projeto que a pessoa desenvolvia, né? Para
captar recursos, aquele imóvel era uma garantia real. Então foi assim que eu entrei no mercado de avaliações. Já o corretor de imóveis, ele pratica mais vamos dizer assim, mais a fundo. Por quê? Quando um cliente procura um corretor de imóveis para vender o imóvel, qual é a primeira coisa que ele vai querer? Que você diga quanto é que vale o imóvel dele. Né? Dificilmente o cliente vai chegar para dizer, eu tenho um imóvel de 500 mil para vender. Ele não vai dizer isso. Ele vai dizer, olha, eu tenho uma casa para vender e eu queria que você fosse lá na minha casa, conhecesse, fizesse uma vistoria e fizesse uma avaliação porque eu pretendo vender e eu quero saber quanto é que vale. Então, nesse momento, o corretor de imóveis é a pessoa-chave, né? Para poder avaliar o imóvel, colocar no mercado à venda. Mas aí, às vezes, ele não quer vender. Tudo bem. O corretor de imóveis, ele pode cobrar, né, por aquele trabalho dele inicial. Que seria o quê? O trabalho inicial dele é saber quanto é que vale o imóvel. Fora isso, o corretor de imóveis, ele hoje atua também como perito avaliador. Então, ele está... hoje ele faz um curso, né, de avaliação, o curso de perito avaliador, onde ele pode ser indicado por um juiz para fazer um laudo pericial. Aí é onde existe essa confusão, né? Quando você faz o curso de perito avaliador, eu conheço muito corretor de imóveis, que inclusive estudaram comigo, muitos alunos, e ele chegou, eu sou perito avaliador. Não existe essa função, esse cargo de perito avaliador. Você é um avaliador. Você só é perito quando o juiz te nomeia perito. Quer dizer, o termo perito, né, é quando você é nomeado pelo juiz para ser um perito judicial dentro daquela causa. Então você vai fazer uma avaliação, você chega lá, eu sou perito avaliador que vim fazer a avaliação desse imóvel. Aí tudo bem, naquele momento você é um perito porque você está nomeado pelo juiz. Aí você vai emitir um laudo pericial. Você não vai mais emitir um parecer, nem vai emitir um laudo de avaliação. Você vai emitir um laudo pericial. Só quem pode emitir um laudo pericial é aquele que está nomeado pelo perito. Eu posso também me enquadrar dentro do mercado, vamos dizer assim, na área da justiça. O corretor de imóveis também pode ser um assistente técnico. Ele não necessariamente toda a vida tem que ser o perito. Quando é que ele é escolhido para ser assistente técnico? Quando um dos advogados das partes, porque num laudo pericial existe o laudo do perito e normalmente o juiz pede que seja indicado 2 assistentes técnicos. Um da parte autora, outro da parte contrária. E você pode ser contratado por qualquer um dos dois. Ou por quem está com a ação, né, colocou a ação como autor, ou que está se defendendo, que está contestando aquela ação. Então, nesse momento, você pode ser assistente técnico de uma das partes. Aí você não faz um laudo pericial, você faz um parecer que você concorda com o que o laudo pericial foi feito ou discorda do que o perito fez. Ok? Então, como assistente técnico, você tem 2 maneiras de se manifestar, ou concordando ou discordando. Se você discordar, você vai fazer um laudo de contestação, vamos dizer assim, né? E se você concordar, você faz um laudo concordante com o perito, apenas dizendo que concorda com aquilo que o perito realmente fez. No dia a dia do mercado, alguns corretores enfrentam muita dificuldade porque alegam que o cliente diz assim, não quero que você avalie esse imóvel, não, eu quero que você só diga quanto vale, sendo que isso é uma avaliação. Como é que fica esse desafio? Na realidade isso acontece por quê? Porque a pessoa que está contratando o corretor de imóveis, ele não está querendo pagar por uma avaliação. Ele quer primeiro saber, né, quanto é que realmente vale o imóvel dele para se posicionar, se coloca o imóvel à venda ou não no mercado. Então, naquele momento, eu vou gastar dinheiro, vou pagar por uma avaliação, e se eu não quiser vender? Então, o corretor de imóveis ele tem uma maneira muito boa para sair dessa. Primeiro, ele não deve nunca dar um valor do imóvel apenas porque chegou lá, entrou na casa da pessoa, vale X. Porque você tem que ver a documentação, né? Você tem que ver a área do terreno, a área construída, tem que saber se a área que ele disse que a área construída está averbada, né? Tem que estar na documentação do imóvel. Porque tudo isso altera o valor do imóvel. Por exemplo, se a pessoa é proprietária do imóvel, mas não tem a documentação, você colocar a venda, vai ter que regularizar aquela documentação. Então você não pode colocar de imediato a venda, né? Você vai ter que gastar dinheiro. Se o imóvel não tem jeito para ter uma documentação, porque é uma posse, né? Aí você tem que entrar com os capião
Quer dizer, então tem várias maneiras de você vender imóvel. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo para gastar, aí você vai ter que diminuir o valor daquele imóvel, porque quem for comprar vai querer regularizar o imóvel. E aí existe um outro porém. O corretor de imóveis, quando ele vai... Primeira coisa, como ele disse, o corretor de imóveis, quando ele sentar com o cliente, me deu o documento do imóvel, entendeu? A partir dali é onde ele vai ter toda assim, um parecer que ele vai poder dar para o cliente. E eu sempre digo nos meus cursos, né? Nunca dê o preço de cara, porque você vai dar um chute. E o chute pode ser para mais ou para menos. E quando você chuta para cima, você cria uma expectativa para o cliente. E aí, para você desfazer aquela expectativa dele, vai ser mais complicado. Se você chuta para baixo, o que é que acontece? O cliente fica mal satisfeito. Ora, eu pensei que valia 500, o cara vem dizer que vale 300 mil o meu imóvel, então esse corretor não entende de nada não. Aí já perde aquela captação. Então, o importante é você não atribuir valor de imediato, pesquisar na região aquele imóvel, quanto é que poderia realmente ser, embora você até já saiba, né, porque, por exemplo, se é um apartamento, você já vendeu um apartamento naquele prédio, então você já sabe. Você não chega logo dizendo isso, porque aí você desvaloriza o seu trabalho e cria uma expectativa que pode ser não muito boa para o cliente. Então você tem que fazer bem pensado. A diferença também é que na avaliação você vai descrever tudo. Quando é uma avaliação apenas formal, que a pessoa quer só saber quanto é que vale, você perde menos tempo, porque você não tem que redigir nada. Então, né, é uma coisa que você tem que ter. E é uma porta de entrada para uma captação do imóvel para vender. Então você, não vou avaliar não, porque não vou ganhar nada. Então você vá e tenta convencer o cliente que deve realmente fazer aquela venda, né, dependendo do preço do imóvel e tudo. Dicas valiosíssimas! A gente já assistiu algumas palestras suas aqui no Cresce Ceará, em outros lugares também. E em uma delas, o senhor relatou que avaliar imóvel é uma arte, porque nenhum imóvel é igual ao outro. Exatamente. Na realidade é o seguinte, os imóveis, existem imóveis semelhantes, né, imóveis parecidos, inclusive que nos orientam na nossa pesquisa. Mas todo imóvel é único, certo? Ele é único. Então você tem que ter todo o cuidado, e inclusive, né, na vistoria, que eu sempre recomendo para os corretores de imóveis, que você leve uma pranchetazinha com toda a ficha de captação, que normalmente é como a gente faz, e preencha todos os dados, tudo aquilo que você vê no imóvel você preenche. Que ele vai te dar elementos para você tomar uma decisão. E realmente cada imóvel é único. Não tem como você dizer, não, esse é igual àquele outro, né? Até mesmo o andar é diferente, né? O acabamento que a pessoa fez dentro dos móveis que ele colocou, a questão da visão do apartamento, um tem uma visão, o outro tem outra, então você tem que ser bem detalhista. Anchieta, já são muitas décadas de avaliações imobiliárias e o mercado todo reconhece o seu trabalho. O senhor já fez avaliações de patrimônios de grandes empresas, então hoje o senhor é referência. A que fatores o senhor atribui esse sucesso para quem de repente já fez o curso de avaliador, que tem vontade também de ter sucesso como avaliador imobiliário? Conta um pouco da sua história para poder os corretores de imóveis também, os que não conhecem, se inspirarem e acreditarem que também podem ter muito sucesso, além de ser corretor de imóveis, mas também de ser corretor e avaliador. Na realidade, se eu for contar a minha história, vai demorar um pouco mais. Mas, porque como eu te falei, eu comecei como avaliador do Banco do Brasil. Como avaliador do Banco do Brasil, isso me deu um referencial muito grande, porque assim que eu terminei o curso de avaliação, eu achava que ia só avaliar imóvel. De repente, o Banco do Brasil me disse, não, você vai avaliar patrimônio. Aí disse, por exemplo, não, nós temos agora uma avaliação para você fazer que na época era a IPCEA, né, uma grande indústria de pesca, e eu tinha que avaliar, além de todos os frigoríficos da IPCEA, eu tinha que avaliar 28 barcos. Quer dizer, o Banco do Brasil estava colocando na minha mão todo o patrimônio de uma empresa para eu fazer a avaliação, porque eles estavam faziam grandes operações com o setor de exportação do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil era o garantidor dele daquelas exportações que ele fazia. Então ele tinha que ter sempre atualizado o patrimônio dele junto ao banco. Quer dizer, isso para a gente é um grande desafio, um grande desafio. E aí daí foram vários
negócios grandes, como a indústria naval, hotel marina, como várias empresas grandes, né? Como o do Hernando Viana, que eu avalio fazendas enormes que ele tinha no Piauí, entendeu? Então foram muitas avaliações grandes e muitos desafios. E como eu te disse, nunca uma era igual à outra. Só para você ter uma ideia, a primeira avaliação que eu peguei do Banco do Brasil de uma máquina, né? Uma máquina, eu nunca me esqueci dessa história, que o nome da máquina era Propilenizadora KSL 2001, isso ficou na minha memória, isso em 1983, que era uma máquina de fazer colarinho, certo? Lá da empresa Pemalex, no Distrito Industrial. E disse, rapaz, eu vou ter que avaliar uma máquina, como é que eu vou fazer uma avaliação da máquina? Então, fui procurar meus estudos, o curso de avaliação que eu havia feito. Quando você não tem fornecedores, né, que lhe deem preço daquele bem, você vai procurar na nota fiscal, vai procurar no valor de aquisição daquele patrimônio, e aquela máquina foi importada, né, em dólar na época. Então, eu fiz a conversão do dólar, fiz uma atualização e calculei a depreciação pelo uso da máquina, pelo tempo de vida dela, e atribuí valor. Quer dizer, são desafios que você tem que fazer. Não precisa o corretor de imóveis passar por isso. O corretor de imóveis é um pouco mais simples, mas já vários corretores que fizeram o curso comigo, estão me procurando e vivem tirando dúvidas comigo, eu sempre digo para ele, cada avaliação é única e é muito trabalho. Quem quer realmente seguir essa função, vamos dizer assim, essa profissão de, além de ser corretor de imóveis, se especializar como avaliador de imóveis, tem que ser muito resiliente, né? Tem que ter muito trabalho, porque você não vai formar a carteira de avaliadores do dia para a noite, né? Agora eu tenho vários clientes, não. Você vai formando seus clientes aos poucos. E vocês vão vendo que esses clientes voltam a te procurar, por isso não mude de telefone, né? Diga sempre que você é um avaliador, você é corretor, ande no seu cartãozinho, além de corretor de imóveis, avaliador, porque você está vendendo a sua imagem, você está vendendo aquele trabalho que você sabe fazer. E procure sempre fazer bem feito. Eu vou dar até um exemplo para você, até que uma vez eu fiz uma avaliação patrimonial de uma empresa, e a empresa me disse que era só uma avaliação patrimonial. Então eu fui nessa, de fazer a avaliação, mas sempre procurando fazer com bastante critério. Depois eu soube, através de um amigo meu, que essa minha avaliação estava lá na ANAC, Agência Nacional de Avaliação Agência Nacional de Aviação Civil. Isso foi uma avaliação que eu fiz para uma empresa, que era a TAF Linhas Aéreas, e ela usou aquela minha avaliação patrimonial que eu fiz juntamente com o contador para servir de base para ela conseguir linhas aéreas dentro da ANAC. Quer dizer, o meu amigo que chegou e me viu lá, e disse, rapaz, eu vi uma avaliação tua na ANAC. Ele disse, rapaz, não sabia nem que tinha sido para a ANAC. Até eu brinquei com ele, se eu soubesse, tinha cobrado mais, né? Porque a pessoa me disse que era avaliação patrimonial, como realmente foi feito, uma avaliação patrimonial de todo o patrimônio da empresa, inclusive dos aviões, né? Eu fiz a avaliação junto com o contador e um economista de todos os hangares, todos os imóveis dessa empresa e os aviões. Que é como eu te digo, a gente faz uma avaliação baseada na aquisição e o mercado, né? Toma conhecimento de como é que está sendo vendido esses aviões. Ou seja, foi o seu nome que estava lá. Se o senhor tivesse feito uma avaliação... Meia boca, né? Como você diz popularmente, a avaliação meia boca, o que é que acontece? Esse é lá de avaliação que se apresente, né? Então, aquilo que você faz bem feito, ele repercute lá na frente. Aí vem a resposta que ele diz, porque eu estou tanto tempo no mercado e ainda hoje sou procurado, né? São muitos anos no mercado, mas muitos anos fazendo a coisa certa. Você nunca vai ouvir falar, diz, rapaz, Dona Anchieta fez uma avaliação para mim que foi parar na Polícia Federal porque ele fez uma coisa errada. Então, você fazendo certo, vai repercutir sempre lá na frente, né? Então, eu sou sempre procurado por isso. E com muita humildade também. É importante destacar, né? Isso faz parte, né? Eu acho que quando você se acha demais, você começa a cometer pecados. Então, a humildade faz você trabalhar sem se achar soberbo, certo? Então, essa é a humildade. Agora, você falou uma coisa muito importante. Todo corretor ele tem que ser humilde. Não adianta ele chegar... Isso que eu estou dizendo para vocês aqui, porque eu já disse para vários alunos, várias pessoas me conhecem. Mas eu não chego para o cliente me vangloriando, não sei o quê. Eu sempre procuro
relatar de forma... O meu currículo, sempre quando eu boto na avaliação, eu boto bem resumido, porque se eu fosse colocar todas as avaliações que eu já fiz, né, como eu mandei para você no currículo, eu já fiz mais de 1.800 avaliações, então não tem como descrever todo mundo para quem eu já trabalhei com avaliação. E o cliente acaba sabendo, né? Por Com outras certeza. fontes. Eu não faço né? um anúncio no jornal, eu não faço um anúncio na televisão, e os clientes não me faltam. Então, é aquela coisa, é um cliente passando para outro, e clientes retornando. Eu não faço só avaliações, eu faço reavaliações. Essa semana mesmo eu terminei a reavaliação de 9 imóveis que eu havia avaliado em 2017. A pessoa mandou novamente o patrimônio para atualizar para 2020. Entendeu? Embora eu tenha dito para ele, não vai ter uma variação muito grande, porque você sabe, 2017 para 2020 o mercado imobiliário deu uma estabilizada, deu uma parada, né? Mas ele dizia, não, eu quero uma reavaliação. Então a gente está sempre no mercado, né? Que bacana ter o senhor aqui. Muito obrigada por esse papo, por essa entrevista. Para quem não sabe também, Anchieta Dourado é cantor, não é isso? Nas horas vagas. Nas horas vagas a gente dá uma palhinha do Tim Maia, né? Já disseram que a minha voz parece muito com a dele, cantando, né? Porque falando é bem diferente. Na realidade eu não faço uma imitação. Eu dou uma entonação da minha voz que no microfone ficou parecida. Eu descobri por um acaso. E hoje, de vez em quando, a gente dá uma palhinha como o Tim Maia. Se eu tivesse lembrado, eu tinha pedido para você trazer o violão para a gente terminar com música aqui o programa. Tem que ficar para a próxima. Ficar para a próxima. Muito obrigada por você estar aqui. Ok, estamos sempre às ordens quando precisar. Espero sempre colaborar ainda com os meus companheiros, meus colegas corretores e engenheiros também. Tá bom? Você gostou dessa entrevista? Obrigada por você estar aqui. Na semana que vem a gente continua discutindo esse assunto. O convidado será o professor Fernando de Queiroz, do curso de TTI do CETRED na UFC, e ele também é corretor de imóveis e diretor de avaliações e perícias do Cresce Ceará. Então não vai perder, é semana que vem. A gente se vê aqui no canal do YouTube da TV Cresce Ceará. Tchau!